A paz do Senhor. Entramos agora diante do altar do Deus Altíssimo, com o coração quebrantado, o espírito atento e a fé firmada naquele que reina soberano sobre os céus e sobre a terra. Este não é um momento comum. Este é um tempo santo, separado, marcado pela presença do Espírito Santo. Silencie sua alma, alinhe seus pensamentos, entregue seu interior ao Senhor, porque o Deus de guerra já está se manifestando em favor da sua vida e da sua família. Onde havia peso, Ele traz alívio. Onde havia cadeias invisíveis, Ele traz libertação. Onde gerações sofreram, hoje o Senhor estabelece um novo começo. Permaneça em fé, permaneça em concordância, porque o Senhor dos Exércitos peleja por nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta palavra nos revela que a bênção do Senhor não é momentânea, mas geracional. Deus não visita apenas indivíduos, Ele alcança casas, linhagens, histórias inteiras. Quando o Senhor decide abençoar, Ele não toca apenas o presente, mas reorganiza o passado e estabelece um futuro de paz. Em Cristo, não somos reféns do que herdamos, nem prisioneiros de ciclos antigos. A cruz rompeu cadeias que atravessavam gerações, e o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer sentença pronunciada sobre uma família. Hoje, à luz dessa verdade, nos posicionamos não como vítimas da história, mas como herdeiros da promessa, confiantes de que Deus transforma maldição em bênção e lamento em testemunho vivo da sua glória. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eu me coloco agora na Tua presença em nome de Jesus Cristo, reconhecendo que Tu és o único Deus verdadeiro, o que vive e reina eternamente. Diante de Ti, eu levanto a minha voz não com base em méritos humanos, mas fundamentado na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. É neste nome que me apresento, é neste nome que clamo. É neste nome que declaro libertação sobre esta família. Senhor, Tu conheces as histórias que se repetem, os ciclos que parecem não se quebrar, as dores que atravessaram gerações. Tu conheces os pecados ocultos, as alianças feitas na ignorância, as palavras lançadas sem discernimento, as portas que foram abertas e nunca fechadas. Mas nesta hora, Pai, nós nos colocamos debaixo da luz da Tua verdade, porque a Tua palavra declara que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Eu declaro agora que esta oração não é apenas palavras, mas um ato espiritual, uma convocação celestial, um posicionamento diante do mundo espiritual. Pelo poder do sangue de Jesus, eu quebro agora toda maldição hereditária que se levantou contra esta família. Eu quebro ciclos de miséria, de enfermidade, de divórcio, de violência, de vícios, de opressão emocional e espiritual. Tudo aquilo que se repetia de geração em geração perde agora sua legalidade, porque esta casa pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que se infiltrou na linhagem familiar. Eu repreendo todo espírito maligno que se aproveitou de brechas abertas no passado. Espírito de destruição, de confusão, de enfermidade crônica, de depressão, de morte prematura. Você não tem mais autoridade. A palavra do Senhor declara que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, e é nessa verdade que eu me apoio agora. Pai, visita as raízes desta família. Onde houve idolatria, derrama arrependimento e restauração. Onde houve injustiça, libera perdão e cura. Onde houve abandono, libera acolhimento e amor. Onde houve pactos errados, conscientes ou inconscientes, eu declaro que o pacto válido agora é o pacto selado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, que o Teu fogo percorra gerações agora. Que Ele consuma tudo o que não provém de Ti, que Ele purifique memórias, emoções, comportamentos e decisões.
Que toda palavra negativa lançada por autoridades do passado, por pais, avós ou líderes, seja anulada pelo poder da tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu declaro que esta família não é definida pelo passado, mas pela promessa. Não é marcada pela dor, mas pela redenção. Não é controlada por maldições, mas guiada pela bênção do Senhor. Levanta, Pai, homens e mulheres cheios do Espírito Santo nesta casa. Estabelece um novo padrão espiritual, um novo altar, uma nova história que glorifique o teu nome. Que a paz, que excede todo entendimento, comece a governar os lares agora. Que a presença do Espírito Santo expulse todo medo, toda opressão, toda resistência espiritual. Que haja choro de libertação, descanso da alma e fortalecimento da fé. Nós declaramos que esta casa é território do Senhor, consagrada, protegida e guardada de todo o ataque do inimigo. Nós nos mantemos em oração, firmes, vigilantes, porque sabemos que o Senhor já começou a obra e Ele é fiel para completá-la. Nada ficará como antes, porque a mão do Deus vivo está agindo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, continuamos diante de Ti com o coração alinhado, o espírito desperto e a fé firmada na Tua palavra eterna. Não recuamos, não nos dispersamos, não nos calamos, porque sabemos que quando o Teu povo ora em concordância, o céu se move e a terra responde. Sustenta-nos neste mover contínuo, aprofunda-nos na Tua presença e fortalece-nos para avançar ainda mais profundamente nesta batalha espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós avançamos agora contra tudo aquilo que tenta resistir à Tua vontade soberana. Avançamos não com força humana, mas com autoridade espiritual. Avançamos revestidos da armadura de Deus, com o capacete da salvação protegendo a mente, com a couraça da justiça guardando o coração, com o escudo da fé apagando os dardos inflamados do maligno. Avançamos porque a vitória já foi conquistada na cruz. Eu declaro agora que toda herança de dor perde força, toda herança de fracasso perde poder, toda herança de opressão é quebrada. Onde havia repetição de quedas, o Senhor estabelece perseverança. Onde havia ciclos de enfermidade, o Senhor libera saúde e longevidade. Onde havia escassez, o Senhor libera provisão sobrenatural. Onde havia confusão emocional, o Senhor libera clareza, equilíbrio e domínio próprio. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que tenta se esconder em padrões invisíveis. Eu repreendo todo espírito maligno que opera no silêncio, no oculto, naquilo que ninguém vê, mas que rouba a alegria, a paz e a esperança. Nada ficará oculto diante da luz do Senhor. Tudo o que não vem de Deus está sendo exposto e removido agora pelo poder do Espírito Santo. Pai, toca nos relacionamentos familiares. Cura feridas antigas entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Onde o inimigo semeou divisão, planta reconciliação. Onde houve palavras que feriram, libera palavras que restauram. Onde houve ausência de amor, derrama agora o teu amor que cura, que cobre, que transforma. Nós declaramos que o sangue de Jesus percorre esta linhagem agora. Ele entra nas memórias, ele entra nos registros espirituais, ele entra nas decisões passadas, presentes e futuras. O sangue que fala melhor do que o sangue de Abel está falando redenção, está falando perdão, está falando libertação sobre esta família. Nenhuma acusação permanece de pé diante do sangue do Cordeiro. Senhor, quebra agora toda legalidade espiritual contrária. Onde o inimigo dizia, isso sempre foi assim, a tua voz se levanta dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Onde o passado tentava definir o futuro, a tua palavra estabelece um novo decreto. Esta família é escolhida, separada e guardada pelo Senhor. Pai, fortalece a fé de quem ora agora, remove o cansaço espiritual,
remove a dúvida, remove a sensação de que nada muda. Nós declaramos que o céu está em movimento, mesmo quando os olhos naturais ainda não veem. O Senhor trabalha no invisível antes de manifestar no visível, e nós confiamos plenamente em Ti. Neste momento, permaneça em concordância nesta oração. Se você sente no coração, una sua fé a este clamor. Como um ato espiritual, consagre este momento ao Senhor. Permaneça firme. Inscreva-se no canal como sinal de aliança e fé. Curta este vídeo como expressão de concordância espiritual e escreva nos comentários o seu pedido de oração, sabendo que Deus honra a fé daqueles que se posicionam diante dele. Pai, nós declaramos que a presença do Espírito Santo ocupa cada cômodo, cada ambiente, cada história desta família. Onde havia opressão, agora há liberdade. Onde havia tristeza, agora a alegria do Senhor. Onde havia medo, agora a confiança. Onde havia silêncio espiritual, agora há voz profética, intercessão viva e comunhão contigo. Nós nos colocamos como atalaias espirituais desta casa. Guardamos os portões, vigiamos os pensamentos, protegemos os relacionamentos e consagramos o futuro ao Senhor. Nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma palavra contrária prevalecerá, nenhum plano do inimigo terá sucesso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, continua esta obra, aprofunda este mover, consolida esta libertação. Nós não recuamos, não interrompemos, não desistimos. Permanecemos até que toda cadeia seja quebrada, até que toda maldição seja anulada, até que toda família seja plenamente alcançada pela Tua graça e pelo Teu poder. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, permanecemos diante de Ti sem pressa, sem distração, sem reservas, porque entendemos que este é um tempo decisivo no mundo espiritual. Não chegamos até aqui para recuar, não atravessamos esta batalha para parar no meio do caminho. Estamos diante de Ti porque confiamos que o Senhor é fiel, poderoso e zeloso para cumprir tudo aquilo que prometeu sobre esta família. Senhor, nesta etapa mais profunda desta oração, nós selamos espiritualmente tudo aquilo que já foi quebrado, tudo aquilo que já foi arrancado, tudo aquilo que já foi expulso. Declaramos que não haverá retorno de cadeias antigas, não haverá reconstrução de altares errados, não haverá reativação de ciclos que o Senhor já encerrou. Aquilo que foi quebrado está quebrado. Aquilo que foi cancelado está cancelado. Aquilo que foi curado permanece curado, em nome de Jesus. Eu declaro agora que toda tentativa do inimigo de gerar confusão após a libertação cai por terra. Toda tentativa de trazer dúvida, culpa, medo ou retrocesso é neutralizada pelo poder do Espírito Santo. A mente desta família é guardada pela paz de Cristo. O coração desta família é firmado na verdade da palavra. As emoções são alinhadas, os pensamentos são restaurados, as decisões passam a ser guiadas pelo Espírito de Deus. Pai, estabelece um novo legado espiritual. Onde antes havia ausência de oração, agora nasce uma casa de intercessão. Onde antes havia ignorância espiritual, agora há discernimento. Onde antes havia frieza, agora há fome pela Tua presença. Onde antes havia distância de Deus, agora há intimidade, comunhão e temor santo. Nós declaramos que filhos e filhas desta linhagem não serão tragados pelo engano. Eles crescerão debaixo da luz da verdade, guardados pela mão do Senhor, ensinados pelo Espírito Santo. Que haja proteção sobre as mentes, sobre os caminhos, sobre as escolhas. Que o Senhor os livre de armadilhas, de acidentes, de más companhias, de decisões precipitadas. Que eles sejam instrumentos de bênção nesta geração. Pai, visita também aqueles que já partiram desta família, no sentido de que toda dor, todo trauma, toda marca deixada por perdas seja curada agora. Onde houve luto não tratado, libera consolo.
Onde houve culpa por despedidas não resolvidas, libera paz. Onde houve saudade que virou prisão emocional, libera descanso da alma. O Senhor é Deus que cura o passado sem apagar a história, mas ressignificando-a pela graça. Nós declaramos que esta família entra em um novo tempo espiritual. Um tempo de colheita, de estabilidade, de amadurecimento, de alegria no Espírito Santo. Não será um tempo marcado por perfeição humana, mas por dependência constante de Deus. Quando houver desafios, haverá fé. Quando houver lutas, haverá perseverança. Quando houver lágrimas, haverá esperança viva. Pai, sela esta casa com o teu Espírito. Coloca um muro de fogo ao redor desta família. Que anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que te temem. Que toda seta lançada contra esta linhagem caia por terra antes de alcançar o alvo. Que toda palavra contrária volte sem efeito. Que toda intenção maligna seja frustrada, porque o Senhor guarda os seus. Nós declaramos que esta família não será conhecida por escândalos, mas por testemunhos. Não será conhecida por quedas, mas por recomeços. Não será conhecida por derrota, mas por superação em Deus. O nome do Senhor será glorificado através desta história. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Pai, entregamos o futuro desta família em tuas mãos. Os próximos anos, as próximas decisões, os próximos passos. Não queremos caminhar à frente do Senhor, nem ficar para trás. Queremos andar no teu ritmo, debaixo da tua direção, sensíveis à tua voz. Fecha as portas que não vêm de ti e abre aquelas que foram preparadas pelo céu. Nós descansamos na certeza de que a obra está feita no mundo espiritual. Mesmo que o natural ainda esteja se ajustando, nós cremos que a vitória já foi decretada. O Senhor não falha, não se atrasa, não esquece suas promessas. Aquilo que começou hoje não termina aqui, mas se estende por gerações, como um rio de bênção. Recebe, Pai, esta oração como incenso agradável diante do teu trono. Recebe este clamor como expressão de fé viva. Recebe este momento como um marco espiritual na história desta família. Nós te honramos, te exaltamos e te agradecemos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará. Em nome de Jesus, amém.